Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre vocês nessa tarde. Que a unção de Deus esteja sobre nós, sobre nossas vidas, sobre tudo que vamos fazer. A unção dele esteja presente, nos fortalecendo, nos dando força, coragem para vencer, para avançar, progredir e crescer nessa terra. Amém, meus irmãos. Meus amados, hoje nós vamos meditar em 1 João 2:20. Lá diz o seguinte: mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Esse versículo, meus amados, ele fala sobre a unção do Senhor em nossas vidas. A unção poderosa dele, que quebra julgos, cadeias, transforma, cura, liberta. A unção, meus amados, é a glória de Deus que nos respalda no cumprimento do nosso chamado. É a força, cachorro latindo. É a força, o poder de Deus operando em nós. A oração nos capacita a realizar com eficiência aquilo que jamais conseguiríamos através do nosso próprio esforço. Todos nós precisamos da unção de Deus. Ela é fundamental para termos êxito, sucesso, vitória em tudo. Com a unção de Deus operando em nós, meus irmãos, coisas impossíveis tornam-se grandes realizações. Um exemplo disso, Davi, o jovem Davi, venceu Golias com uma pedrinha. Sansão rasgou um leão pelo meio, sem ter nada nas mãos. Com a queixada de um jumento, feriu 1000 homens. Tudo por causa da unção, meus irmãos. Tudo por causa da unção. Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo antes de começar seu ministério. Jesus, meus irmãos, ele era um simples carpinteiro, desconhecido. Mesmo sendo filho de Deus, o Messias esperado, aguardado, teve que ser ungido pelo Pai para se tornar aqui na terra o Salvador do mundo. Meus irmãos, Jesus, ele veio à terra como homem, então tinha todas as nossas fraquezas. Sabendo disso, Deus selou Jesus com o Espírito Santo para que ele cumprisse o seu chamado com eficiência. E ele cumpriu. Os discípulos de Jesus também receberam a unção de Deus. Eles eram gente simples, humildes, mas após receberem a unção, ficaram cheios de poder, ousadia e autoridade e impactaram o mundo. Então, meus amados, precisamos da unção de Deus. Se Jesus, o Filho de Deus, precisou da unção capacitadora do Espírito Santo, imagine nós, pecadores. Nós, como cristãos, meus amados, já recebemos a unção de Deus no momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus e unidos a Cristo, o ungido de Deus. Então, meus irmãos, somos influenciados pelo Espírito Santo constantemente em tudo que vamos fazer. A unção nos capacita para vencermos batalhas espirituais, batalhas humanas, nos capacita para enfrentar desafios em nosso caminho, em nossa caminhada. Nos prepara para cumprir o propósito de Deus. Ela é essencial para o serviço a Deus. Porém, meus amados, ela não é só para ministérios, ou seja, trabalho na obra de Deus. Ela nos capacita em todas as áreas das nossas vidas. Nos habilita para resolver problemas grandes, achar soluções quando humanamente não há. Nos habilita a resolver situações complicadas, extremas. Então, meus amados, ela nos capacita em todas as áreas, em tudo na nossa vida. A unção de Deus é fundamental nas nossas vidas. Sem a unção não avançamos, não temos crescimento em nada, não temos vitórias, porque precisamos dessa unção poderosa. Ela é que vai nos levar à vitória, meu irmão. Irmãos, a unção do Espírito Santo de Deus é extremamente importante na vida de qualquer cristão. Então é necessário cuidar e zelar. Não podemos deixar que a luz do Espírito Santo se apague. Quando isso acontece, perdemos o brilho, meu irmão. O nosso brilho se apaga e somos derrotados em tudo. Como cristãos, meus irmãos, necessitamos da presença ativa do Espírito Santo, mas só conseguimos estando na presença de Deus, em oração, buscando a sua presença, o seu poder, a sua intervenção nas nossas vidas. Quando nos afastamos de Deus, perdemos a conexão com o Espírito Santo, meus irmãos. Ele continua em nós, que somos cristãos, que um dia aceitamos Jesus, mas ele fica inativo, sem atividade nenhuma nas nossas vidas, porque nós nos afastamos, nós esfriamos.
Jesus, quando veio à terra, não fazia nada como Deus. Ele havia se esvaziado da forma de Deus e vivia como um homem mortal. Portanto, necessitava do poder do Espírito Santo para fazer a obra salvadora de Deus na humanidade. Como homem limitado, ele necessitava do Espírito Santo para cumprir sua missão na terra. Tudo que Jesus fez, meus irmãos, foi depois da unção de Deus. Ele curou, transformou água em vinho, ensinou, libertou, multiplicou pão, peixe para alimentar uma multidão. Tudo o que ele fez foi depois da unção de Deus sobre ele. Então, é extremamente importante a unção de Deus sobre nossas vidas. Ela é que vai nos capacitar para fazermos tudo que é preciso, para vencermos, para termos vitória. Jesus, o Filho de Deus, só conseguiu fazer toda aquela obra, todos aqueles milagres, depois da unção do Espírito Santo. Então nós precisamos estar conectados, buscando sempre o nosso Deus, para que essa unção não saia, não se apague. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Deixa teu like, se inscreve nesse canal, manda essa mensagem para o maior número de pessoas que você conhece. Manda essa bênção para as pessoas que você conhece. Semeie na vida delas. Fazendo isso, você vai estar trabalhando em prol do reino de Deus. E Deus se agrada, porque Ele quer que a sua palavra se propague e alcance milhares e milhares de pessoas que ainda não a conhecem. Amém, meus irmãos? Fazendo isso, Deus te retribuirá imensamente. Você está ajudando, colaborando com o crescimento do reino dele. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Até a próxima.